Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. E hoje eu quero te convidar para conhecer uma história fascinante. Nós temos a honra de receber em nossos estúdios um renomado cirurgião plástico cuja trajetória é tão inspiradora quanto as transformações que ele realiza. Desde suas humildes origens no interior do Rio Grande do Sul, até o sucesso que ele faz hoje com a criação de uma clínica luxuosa que é uma verdadeira obra de arte e tecnologia. Com uma abordagem sistêmica e visionária, ele combina precisão científica com a delicadeza da arte, que une corpo e mente, tendo como prioridade a autoestima das suas pacientes, onde a sua verdadeira beleza começa com o amor próprio. Habilidades únicas que lhe conferiu o título de mestre em transformar sonhos em realidade. Agora, além de suas conquistas como cirurgião plástico, ele também é um grande empreendedor, com projeção visionária de expandir sua filosofia de cuidado e excelência para todas as capitais brasileiras. E é lógico que eu estou falando, vocês conhecem, eu tenho certeza, do Dr. Ícaro Samuel, que eu estou, assim, apaixonada de conhecer, né, pessoalmente e saber o quanto que ele tem feito de maravilha na vida de tantas mulheres e trazê-lo hoje aqui para que vocês possam aprender e, com certeza, né, quem sabe se tornar até uma paciente dele. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, é uma Que honra te receber, viu? Uma honra, uma eterna gratidão estar aqui. Eu sei que você prioriza segurança, você é um médico que se denomina um psiquiatra, inclusive, né, de coração. Você se preocupa muito com o bem-estar, principalmente o bem-estar mental das mulheres, principalmente, que te procura lá. Mas você, com todo esse sucesso que você faz, tem uma história, né? E eu queria que antes da gente entrar nesse assunto, você contasse um pouco sobre você. Essa trajetória até chegar a ser, eu diria, um psiquiatra com bisturi, começa lá no interior do Rio Grande do Sul, realmente, onde, de origem muito humilde, eu tive o estímulo do meu pai para ser médico, e o meu pai era muito enfático nessa situação: você tem que ser médico, você vai ser médico. E ele me estimulava onde eu só teria uma opção: passar numa universidade federal. Então, essa trajetória de colégio público, estímulo a estudar. Tive, óbvio, como todo adolescente, minhas revoltas internas, e fui pai com 19 anos. Foi pai jovem. Muito jovem. Isso me trouxe uma maturidade muito precoce, onde todo mundo queria. Isso foi na entrada já da faculdade, onde eu consegui o êxito de passar numa universidade federal, estudando mais de 15 horas por dia, durante 2 anos seguidos. Quem vem de faculdade, de colégio público, sabe o sacrifício, né? E naquela época era muito mais difícil ainda. Então, essa jornada mostra que qualquer um consegue. Qualquer um. Eu sempre falo, só não consegue quem desiste. E do Rio Grande do Sul eu fiz formação, fui para o Rio de Janeiro, fiz cirurgia plástica, entendi o que é cirurgia plástica num conceito mais amplo, não apenas de técnica. Fiz uma excelente formação, eu diria que uma das melhores. O celeiro de grandes cirurgiões plásticos mundiais é o Rio de Janeiro. E ali eu entendi, do Dr. Ivo Pitangui, lá com o doutor, o professor, o mestre, o cara que levou a cirurgia plástica ser mundialmente reconhecida, principalmente nós brasileiros. A gente somos grandes cirurgiões plásticos. A gente traz hoje pacientes do mundo inteiro para operar com a gente, e com a liberdade hoje que temos de poder divulgar o conteúdo de antes e depois, isso está trazendo mais ainda um poder de trazer pacientes do mundo todo, se tornando um turismo médico no Brasil, internacional. E daquela jornada eu fui para o interior do Brasil de novo, saí do Rio de Janeiro, fui para Palmas,
E por que Palmas, né? Porque foi a primeira cidade, por incrível que pareça, também nessa jornada eu precisava ter dinheiro. Eu nunca fui de uma família abastada, eu nunca tive a possibilidade de alguém investir. E nessa hora, Palmas, Tocantins, me deu a oportunidade de ser cirurgião plástico no serviço social, no serviço SUS, na realidade. Então você iniciou no SUS, No se SUS. estabeleceu ali em Palmas, Por quer causa dizer, do SUS. bem distante, né, doutor? Para Bem quem veio do distante, não Sul. conhecia ninguém. Como diz o gaúcho, eu sou gaúcho, eu saí só com a mala e a cuia para empreender em Palmas. E fui eu, minha esposa, também ela foi muito vitoriosa, uma sábia de me acompanhar, de nunca deixar a peteca cair. Chegamos lá com um carro devendo praticamente umas 60 parcelas, eu acho. Aquele boleto que eu abria, o porta-luva ali, caiu uma bíblia de boletos para pagar o próprio carro. E eu tinha dinheiro para 3 meses em Palmas, literalmente. E lá, com a visão de que eu sabia onde eu queria chegar, eu atendi, me dediquei ao máximo, atendia, durante toda a formação, sempre atendi o paciente, independente se era particular ou SUS, da mesma maneira, com muita humanização, um tratamento diferenciado, sabendo fazer o que a gente mais sabe fazer hoje com excelência, é encantar o paciente. Eu acho que grande parte do nosso sucesso na clínica, nas redes sociais, é o resultado cirúrgico, mas é o ato de você humanizar o tratamento, trazer o encantamento. Não importa se você está no SUS ou no particular, você tem que encantar, você tem que ter um cafezinho, você tem que atender o paciente pelo nome, você tem que ter um acolhimento. E lá eu fazia da mesma maneira, só que chegou um ponto que a nossa clínica particular teve a necessidade de um maior tempo, eu tive que sair do público, e aí nós fomos para os projetos sociais, que eu acho que mais adiante a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre eles. E eu queria então que você começasse falando quais são os critérios, né, que a gente deve considerar na hora da gente procurar um profissional e até mesmo o candidato, essa pessoa que quer fazer, porque às vezes ela quer fazer uma cirurgia por vários motivos, às vezes não é necessariamente porque ela precisa fazer uma mudança no corpo, né? Isso é imprescindível, o porquê da cirurgia plástica. Porque geralmente a gente até, durante a consulta, faz perguntas pontuais, mas uma das mais importantes que eu acho e considero para minha paciente é perguntar realmente, por que você está fazendo cirurgia plástica? Se você não imagina que às vezes elas podem até te responder, é porque a minha vizinha fez. Nessa hora me dá um alerta que, estamos pelo motivo errado. A cirurgia plástica é feita para realmente melhorar a sua autoestima, você se sentir melhor e você se amar mais. Mas a cirurgia plástica não é para marido, não é para vizinha, não é para mãe, não é para pai, não é para mostrar para os outros. Apesar de a gente saber que muitas mulheres fazem porque as amigas vão saber mais, né? Impressionante isso. Mas a cirurgia plástica de sucesso é aquela que vai fazer você se transformar na sua melhor versão sem precisar comparação com os outros. Essa é a cirurgia plástica ideal, que vai transformar a sua vida, vai fazer você buscar a sua melhor versão. E nesse caminho, por que a gente iniciou a nossa conversa que a gente tem que ser um pouquinho de psiquiatra? Porque realmente, se tu não identifica, e aí você que está me assistindo, você que quer fazer uma cirurgia plástica, se o seu motivo da cirurgia plástica é por causa de uma vizinha, você está no motivo errado, vai dar errado, nem faça. Procure informações melhores. E aí, o caminho para a cirurgia, buscar profissionais gabaritados, conexão de empatia com o cirurgião, esse é o caminho. Mas, primeiramente, começa com você. Agora, tem gente que às vezes não tem o resultado porque ela não colabora com o médico, né? Queria que você falasse dos cuidados, do pré e do pós,
quem hoje pode procurar, né? E falar, eu quero fazer. Ela realmente precisa, você vê que ela tem ali uma necessidade, mas ela não colabora com o médico. Como é que é essa história? O clichê que eu sempre repito nas minhas redes sociais, inclusive a gente tem o maior canal no YouTube que fala sobre isso, eu falo sempre que cirurgia plástica não emagrece. Ela te deixa com contorno do jeito que tu sempre sonhou, te promove o melhor corpo possível. Agora, quem emagrece é dieta e exercício. E você precisa estar no processo de emagrecimento para isso acontecer. É claro que a gente opera pacientes com gorduras localizadas, é esse o objetivo de uma lipo HD, por exemplo. Mas ela tem que estar já no processo de estilo de vida correto. Quem é a paciente que não vai dar certo o resultado, não vai ter o sucesso cirúrgico? A paciente que está com um estilo de vida errado. A paciente que acha que é um passe de mágica e vai transformar o corpo do jeito que ela deseja através de 5, 6 horas de cirurgia. Não é, não vai acontecer. Ela pode até ter o primeiro momento, os 3, 6 primeiros meses, da maneira que ela sempre sonhou. Só que o estilo de vida vai levar ela a ter a mesma situação que ela tinha antes da cirurgia. Ou seja, insisto, a gente é o psiquiatra com bisturi. Eu preciso mudar o estilo de vida, que ela tenha a visão de treinar, comer corretamente e aos poucos ir se transformando através da cirurgia, que é a cereja do bolo, para a nova versão dela, ela ter a possibilidade de ter o tão sonhado corpo. Eu sei que lá você tem, assim, é totalmente diferenciado, né? Quando a gente fala que é uma clínica luxuosa, com investimento multimilionário e com toda essa excelência e tecnologia, e experiência, tudo que você emprega ali, a gente está falando de uma experiência. E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Como é que você personaliza esse procedimento, né? Me conta pra gente como é que é, assim, desde o começo, quando a paciente chega lá te procurando. É engraçado que a gente fala de luxo, de coisas boas, de alto padrão, mas às vezes o básico também a gente precisa fazer bem feito, né? Então, quando a gente fala de encantamento, a gente tem uma forma que é um formulário que a paciente mostra a sua música predileta e às vezes ela esquece que preencheu aquele nosso formulário. E quando o motorista que vai num carro importado, numa Land Rover, uma moderna, aqui em São Paulo vai numa Porsche Cayenne blindada para pegar a paciente, ali já começa a experiência quando ela entra no carro e está a música que ela sempre sonhou. Que ela sempre, sabe, aquela música do casamento, aquela música da adolescência, ela preencheu lá. E o mais legal, elas esquecem também que quando elas entram dentro do centro cirúrgico, eu boto a mesma música. Quando elas entram naquele momento inseguro, aquela... Medo, tu tem a né? música predileta, né? Você tem a sua. Sim. Imagina você toda insegura, com medo, entrando no centro cirúrgico e dentro do centro cirúrgico já te acompanha e quando você entra na sala para ser operada, tá a tua música e as pessoas te acolhendo e principalmente chamando pelo nome. Porque hoje ainda, como o viver está tão corrido, as pessoas estão esquecendo até isso, o básico do básico. E a gente prioriza isso. Então, no nosso atendimento, por exemplo, a clínica não é movimentada, é uma clínica muito intimista, uma clínica para um atendimento bem diferenciado, todas as telas têm o seu nome. E o foco muito em tecnologia. Eu acredito que a tecnologia, quando a gente vê, não tem mais como desver. Então, quando eu falo de tecnologia, eu falo até de tecnologia de realidade virtual. Exemplo, um óculos que você sabe como vai ficar o seu peito, como vai ficar o seu abdômen. Aí vai falar, mas é real? Não, é artificial, mas você vai ter uma noção, vai ter uma ideia de como ficará. Então, esses investimentos que fazem o encantamento, buscando o básico, unindo com o tecnológico e também quem não gosta de um alto padrão. O luxo é bonito também. Então, também é a crença de merecimento. Sim, sim. Né? Eu quero que alguém me
me brinde com um champanhe de bom padrão, que eu sente numa cadeira de alto padrão, por que não? Todo mundo merece. E aí você dá um nome para isso, que é o Dream Day, né? É o Dream Day, que é o dia dos sonhos. Muito bom. Então não é mais um atendimento de consultório, né? Tem muita gente que vem, nossa, mas a tua consulta é tão cara. Não é consulta. Primeiro que é passar por todos os meus profissionais, ou seja, as pessoas estão acostumadas... multidisciplinar. É multidisciplinar. Então ela passa por mais de 6 profissionais até consultar comigo. Ela passa por uma experiência de música ao vivo, piano, você tocar, e aí também o pianista toca a música que ela queria. Então é o motorista, o pianista e no centro cirúrgico. São 3 pontos de contato que a gente toca muito nesse audiovisual, no sensitivo, no cheiro, né? Então tem todo um olhar para encantar mesmo. Eu sou muito apaixonado na Disney, só que eu fui para a Disney depois dos 40 anos. Até então eu não tinha condição financeira para ir. E a Disney é a maior experiência nisso, né? Sim, a Disney trabalha exatamente, né, com o sonho da pessoa. Eu acho que faz a gente lembrar, né, da nossa infância e às vezes de coisas que a gente nem sabia que ainda estava ali, né? Eu acredito também que isso tudo impacta, inclusive, no resultado, né? Porque é tudo muito positivo, quer dizer, ali tem uma vibração, uma energia muito boa, né? Para você que está operando e para ela que está recebendo ali. Positivo, luxuoso, tecnológico, humanizado, mas de maneira nenhuma a gente deixa de lado a segurança. Porque cirurgia plástica, o número 1 é segurança. É um procedimento que você tem que entrar bem e sair melhor. Não existe a possibilidade, a chance de você ir e complicar. A gente sabe que é cirurgia, sabe que é medicina, sabe que a gente pode correr um risco bem, quase que nada, mas existe. Porém, a gente prepara a paciente. Hoje eu diria, e na minha maturidade como cirurgião, hoje eu digo muito mais nãos para não operar do que sim. Hoje, praticamente, a gente tem que fazer a paciente entender que ela precisa mudar muito para a cirurgia ser realizada. E aí vai me dizer, mas então, doutor, é praticamente implorar para o senhor operar? Não isso, mas quase. Por ela quê? tem que ser uma candidata. Porque ela tem que ser uma candidata. Ela precisa passar na prova. Né? Não é dinheiro. Não é dinheiro. É uma vida, né, doutor? Entende? Então, essas prioridades e valores que tu coloca diariamente, todo dia eu me acordo pensando em transformar uma vida, mas transformar de maneira segura. Eu sei que eu posso operar todo mundo, mas não é todo mundo que está preparado para uma cirurgia plástica. E isso, eu insisto, não é financeiro. É preparo mental, é preparo físico, é preparo espiritual. Inclusive, né? Inclusive. Porque comanda, né? A gente é o tripé, corpo, mente e espírito, né? E aí é que o psiquiatra da mente entra, né? Mais uma vez. Mais uma vez. Agora, quando a gente fala sobre a autoestima, né? Inclusive, você escreveu um livro maravilhoso, que é o Ame-se, Você em Primeiro Lugar. Eu queria que você falasse sobre, em primeiro lugar, o ame-se, o autocuidado, porque como você prioriza, em primeiro lugar, lógico, como eu falei, é a segurança, né? É a tecnologia e é o fazer, não esquecer, né? De fazer direito, porque você fala bastante isso até nos seus cursos, né? Não adianta ter tudo lindo, maravilhoso e a pessoa chegar lá e não se opera direito. Então, como é que você prepara essa mulher para ela se amar primeiro? Conta um pouco, inclusive, do que você ensina ali no livro, que você estava até confidenciando, que você se inspirou na sua avó, foi na sua avó? Minha avó, durante 45 anos, criou um dos meus tios, que ele... com 2, 3 dias, segundo a história da minha avó, caiu do berço, deixaram cair. E ele teve uma paralisia cerebral.
E durante os 45 anos, esse meu tio viveu numa cama, que nem um bebê de 3 meses. Não tinha interação nenhuma, precisava trocar fralda, um homem trocando fraldas, precisava a comida, bebida, um cuidado de um bebê de 3 meses, só que ele durou 45 anos. E aquilo me mostrou que ela foi uma vitoriosa como mãe, só que quando ele faleceu, ela perdeu o chão, ela não sabia mais nada da vida. Ela não sabia como mais nem se amar, mas também ela nunca se amou. E ela podia botar cuidadores, ela podia ter uma vida social. A minha avó nunca saiu do Natal, Ano Novo, para alguma casa diferente. Passava sozinha e às vezes a gente insistia para poder ter o convívio familiar e era muito difícil. Então, o livro fala sobre isso, sobre você se amar, se priorizar. E por que veio a história do livro? Porque eu operava muita gente, muitas mulheres bem-sucedidas, lindas, maravilhosas, bem casadas, filhos maravilhosos. A cirurgia extraordinária, espetacular. E assim mesmo ela achava que não estava bom. Porque ela não se amava, ela não se enxergava bem, ela não se olhava com amor próprio. A palavra é essa, ela não se enxergava com amor próprio. E aí o estímulo do livro, o raciocínio, a pergunta que a gente faz dentro é: e aí, quando você vai se amar? Você precisa se amar, é você em primeiro lugar. E nem por isso você vai deixar sua família de lado. Sim. Não é isso também. Pois é. Então tá aqui o livro. Eu achei essa história linda, emocionante. Ele também quase se emocionou lá e agora de novo, porque a gente está falando de pessoas reais, né? Quando a gente fala de um procedimento, a gente sabe que a gente pode construir, né, algumas coisas artificiais, mas isso aqui dentro tem que ser verdadeiro, tem que só a gente. E aqui nessa tarde a gente está falando para mulheres, né? Tem mulher, daqui a pouco você vai deixar uma mensagem para elas, mas assim, tem mulheres nessa situação porque a gente recebe muita mensagem. Porque ficou viúva, porque de verdade, às vezes o marido foi embora e ela ficou sozinha, porque às vezes ela nunca teve ninguém mesmo, ela só trabalhou, ela não casou, né? E às vezes ela até construiu patrimônio, né? Carreira bem-sucedida e tudo. Ela pode até pagar um procedimento para ficar mais bonita, mas ela não se ama. Então eu acho que essa mensagem hoje também, acho que em primeiro lugar a gente quer muito passar isso para elas, né, doutor? Eu acho que daqui a pouco você vai falar mais, mas o livro, né? Vamos começar pelo livro, tá? Antes eu queria que você falasse um pouco também dos projetos sociais que você desenvolve lá. Eu sei que tem o Orelhinhas do Bem. Então, era Orelhinhas Feliz. Só que aí um problema de marca, a questão virou que a gente teve que mudar e aí a gente achou até o nome muito mais legal, Orelhinhas do Bem. E por que veio esse projeto social? Eu fiquei 2 anos no serviço público de Palmas, Tocantins, trabalhando com queimados, trabalhando com reconstrução de mamas. Não sei se você sabe, mas quem cuida de pacientes que sofrem queimaduras graves é o cirurgião plástico. E quando eu saí do serviço público, eu senti a necessidade eu preciso entregar mais para a comunidade. Eu senti a necessidade de abrir um projeto e abrir de forma totalmente privada, particular, sem apoio de ONG, de público, nada. E o que é o projeto Orelhinhas do Bem? É buscar crianças que sofrem bullying, que têm as orelhinhas de abano e que realmente existe um poder de, naquele período entre 6, 7 até 9 anos, traumatizar exageradamente essa criança, dela se tornar tão introspectiva, dela ter um déficit de crescimento cognitivo, às vezes, até um déficit de poder se relacionar. E ali tu ser pontual em conseguir transformar a vida de uma criança num adolescente, num adulto que
performa de uma maneira muito melhor, tem uma qualidade de vida melhor. E é uma coisa tão que às vezes a gente passa despercebido, mas para quem sofre o bullying, para quem tem a orelhinha de abano, para quem é chamado de dumbo, de orelhão, enfim, várias... É um trauma muito grande na vida da criança. E aí eu fiz a gente... Como também eu tenho um volume cirúrgico de pacientes particulares, eu fiz um acerto com o hospital, o próprio hospital particular acolhe essas crianças, então a gente seleciona, né? Hoje eu nem tenho mais tempo, não é eu que toco o projeto, são os meus cirurgiões auxiliares, que são altamente competentes, então eles também tocam o projeto, e a gente já operou várias crianças e impactou várias... são crianças carentes. E aí sim, aí a gente utiliza o Corpo de Bombeiros de Tocantins, que faz a seleção. Eles sabem as comunidades mais carentes, que não têm acesso. É uma cirurgia que o SUS normalmente não cobre, né? Então, ainda mais criança, né? Que bacana. Porque a gente sabe que a criança é o futuro, né? Sim. A gente sabe que a educação, que isso poderia mudar muito o nosso Brasil. E vai mudar, se Deus quiser, se a gente começar a focar na criança. Sim, não é algo impacta imediato. demais quando... Já imagina ali a situação já vulnerável que ela vive, e ainda com um problema assim, né? Imagina o quanto que isso faz diferença. Muito legal. Agora, doutor, a gente está chegando ao final. Eu queria que você falasse um pouquinho da expansão. Eu sei que você tem um objetivo, né? De abrir clínicas, replicar esse modelo de negócio, escalar e tudo mais. E depois a gente vai encerrar, então, com as considerações finais e uma mensagem para as pessoas. O assunto está tão gostoso. A gente ficaria o dia inteiro aqui, né? A ideia da expansão, a gente olha pelo um olhar empresarial, mas trazendo um enfoque para esse assunto de impactar vidas, de cuidar de pessoas, a minha ideia é que essa ideia não fique restringida a 1, 2 clínicas. É óbvio que a gente vai precisar investimentos, o paciente é particular, mas tudo isso, esse grupo que a gente cria, também pode fazer a parte social, assim como eu faço sozinho, imagina 26 clínicas. Então, nosso projeto é 26 clínicas, mais uma no Distrito Federal, então uma em cada capital, onde a gente entra com esse grupo de cirurgiões plásticos, tornando eles cada vez mais capacitados com as técnicas que a gente já comentou, e ao mesmo tempo esse olhar de trazer encantamento para o paciente, de trazer muita segurança, de priorizar o paciente, de fazer essa trajetória, tanto com o Dream Day, tanto com as tecnologias, e isso de uma maneira que a gente sempre busque treinamento para todo o time. Então, o que hoje não existe ainda? Não existe uma rede de clínicas de cirurgia plástica de alto padrão que entregue segurança e tecnologia. Esse é o meu objetivo. E estou começando com muita dificuldade no sentido de desafios, que não é fácil. Se fosse fácil, já tinha sido feito. Sim. Então, é um grande desafio, até porque eu preciso treinar... Complexidade. Alta complexidade, preciso treinar muito bem o cirurgião plástico. Não é para qualquer um cirurgião plástico, eu tenho que selecionar eles a dedo, eu tenho que treinar eles. Também não é para todas as pacientes, são pacientes, como a gente já havia falado, eu preciso também preparar essa paciente, ter o estilo de vida correto. E se Deus quiser, a gente vai ter o maior grupo de cirurgiões de alto padrão do Brasil e do mundo e tornando o Brasil cada vez mais no turismo médico, que venha o mundo operar conosco, uma em cada capital, uma clínica em cada capital, promovendo, impactando e, por que não, aumentando essa capacidade de doação, de filantropia e todo mundo cresce junto. Maravilhoso, muito bom, parabéns, depois vem aqui contar pra gente, Se viu? Deus quiser. Então agora, como a gente prometeu, queria que encerrasse você deixando uma mensagem para nossas queridas mulheres e para os homens também, lógico, né? Para você que está me assistindo, nos assistindo e já ouviu tudo que a gente comentou aqui, eu acredito que a grande mensagem que a gente quer passar é que primeiramente você tem que se amar. De nada adianta uma cirurgia plástica bem feita, de
De nada adianta você ter um casamento bem-sucedido se você não se ama. É o que a gente falou. Às vezes está tudo como se fosse um castelo maravilhoso, só que esse castelo é de areia. Então, comece por você. Esqueça o resto. Tem uma palavra que eu sempre falo, autorresponsabilidade. Cada um tem a vida que merece. Isso é duro. Mas se tu botar na ponta do lápis e ver realmente, eu estou acima do peso, mas também eu como tudo errado. Eu não tenho força para subir 2 andares de escada, mas também eu não faço nenhum exercício. Meu filho hoje não olha para mim, mas eu nunca sentei na infância com ele para brincar, para dar atenção. E sempre dá tempo. Porque nessa hora também a gente pensa, pô, então não dá mais tempo? Sempre dá tempo. Maravilhoso, doutor. Como é que elas te encontram? Meu canal do YouTube, se tu botar cirurgia plástica no YouTube, tu vai me achar, tem essa carinha aqui e lá. A gente faz conteúdo semanal, a gente quer entregar também os aspectos técnicos de cirurgia, mas muito mais essa mudança de estilo de vida, esse acolhimento para você. Tem a rede social do Instagram, que é @Dr. Ícaro Samuel. Quero te agradecer. Obrigado. Viu? Muito. Dizer que foi uma honra de verdade te receber. Obrigado. Eu não imaginava que você tinha tanto conhecimento também humano, né? Não, além de cirurgião plástico, né? Que é a sua missão de vida ali, mas também você tem a parte humanizada e de desenvolvimento pessoal bastante rica, ensinou muito aqui pra gente nessa tarde. Está convidado para voltar outras vezes. Obrigada, viu? Um grande abraço para você, para a sua equipe lá. Tudo de bom. Gratidão. Viu? E para você aí de casa, gente, a gente quer te agradecer esse tempo, a sua atenção. Quero te convidar para seguir o doutor. Foi uma tarde agradável, de muito conhecimento. Te desejar aí um ótimo dia, um ótimo final de semana. Um grande abraço para você. Siga o programa Ressoar, me siga também. E até o nosso próximo encontro. Até lá!